Olá, cursista! Mais uma vez nós retornamos à nossa aula. Hoje começaremos o balanço patrimonial, onde vamos aprofundar um pouco sobre a estrutura do balanço. O que é o balanço patrimonial? É um importante relatório da contabilidade porque apresenta o seu objeto, o patrimônio. É o principal demonstrativo contábil. É uma apresentação sintética, uma síntese e ordenada do saldo monetário de todos os valores integrantes do patrimônio de uma empresa em uma determinada data. Qual a função do balanço? Tornar clara a realidade financeira de uma empresa. Outro acontecimento também que nós podemos notar, como é a estrutura do balanço patrimonial? Como é a estrutura do balanço patrimonial? No patrimônio, temos os componentes patrimoniais, que são o ativo e passivo. A estrutura de um balanço patrimonial é sempre formada por contas. De um lado, apresenta um grupo de contas que representam as disponibilidades financeiras, os direitos e os bens que a empresa possui. Esse conjunto de disponibilidades, bens e direitos é designado de ativo. De outro lado, apresenta um grupo de contas que representam as dívidas, que é chamado de passivo. Agora, por que circulante e não circulante? Bem, o ativo é circulante porque representa as disponibilidades financeiras imediatas, rápidas. O que caracteriza o ativo circulante é sua realização em até um ano. Já o ativo é não circulante porque todos os bens são de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade. Portanto, são classificados como não circulantes todos os valores cujo prazo de realização ultrapasse um ano. Quanto ao passivo, ele é circulante porque representa as obrigações que geralmente são pagas dentro de um ano. Quando o passivo é não circulante, é porque as obrigações de longo prazo da empresa vence em prazo superior a 360 dias, ou seja, acima de um ano. O que acontece se a empresa não tiver um balanço patrimonial? O balanço patrimonial mostra a estrutura da empresa e caso o gestor não possui, fica difícil conhecer o próprio negócio. Mas também não podemos esquecer que não basta ter o balanço. É importante que o balanço ele esteja sempre atualizado com a análise da situação contábil da empresa. E assim o empresário poderá decidir qual é a melhor decisão a tomar. O ativo são os bens e os direitos que a entidade controla e são expressos em moedas. Esses ativos podem gerar benefícios de fluxos futuros de caixa para a entidade. E o que seriam esses fluxos futuros de caixa? Fluxos são os movimentos contínuos, é a circulação. Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira é fundamental. Portanto, o objetivo do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível para que tenha sempre capital de giro na empresa para que seja aplicado em eventuais gastos. Porque o capital de giro é capital de trabalho, ou seja, o capital que financia para que as operações ou atividades da empresa tenham continuidade. As contas do ativo são registradas no lado esquerdo do balanço patrimonial. Já o passivo, basicamente, são todas as obrigações a pagar que a empresa possui, ou seja, são compromissos para com terceiros devido ao consumo de recursos. Citamos aqui como exemplos os fornecedores,
as contas a pagar, os empréstimos, financiamentos, salários a pagar, dentre outros. As contas do passivo são registradas no lado direito do balanço patrimonial. O patrimônio líquido, que é a riqueza da própria empresa, sendo a diferença entre o ativo e o passivo. E para calcularmos essa diferença, ou seja, para sabermos como está ou como anda a situação líquida da empresa, temos uma simples equação para efetuarmos o cálculo. Agora nós vamos dar uma analisada no slide. Vamos ver o que o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Nós temos o PL, que é igual a menos P. O que significa essa letra? PL, patrimônio líquido, A, ativo, menos P de passivo. Se uma empresa possuir um ativo, bens mais direitos, no valor de 186.500, como mostra o quadro, e um passivo, obrigações, no valor de 5.600. Então, tem-se aí um patrimônio líquido de 180.900, que é 186.500 menos 5.600. Logo, o ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Sendo assim, vamos observar no slide as situações patrimoniais. Se o ativo ele for maior que o passivo, temos então um patrimônio líquido positivo. Isso significa que a situação está favorável. Então, essa é a nossa primeira situação. Logo, temos a segunda representação gráfica, onde o total do passivo é maior que o total do ativo e, portanto, o patrimônio líquido é negativo. E a situação é desfavorável, ou seja, a dívida da empresa é maior que os bens e direitos que ela tem. Então, analisando essa questão, podemos também agora ir para o próximo slide, onde nós vamos estar analisando outra situação. Por último, temos a representação, onde o total do ativo é igual ao total do passivo. Logo, a situação é nula. Temos aqui a situação de equilíbrio aparente, equilibrado, porque os dois lados estão iguais. Agora, lanço para vocês um desafio. Suponha-se que o ativo total seja de 18.500 e o passivo total seja de 17.500. O patrimônio líquido é positivo ou negativo? Bem, até aqui espero que tenham compreendido o que é o patrimônio e seus componentes, porque agora vamos falar da demonstração do resultado. O que é a demonstração do resultado? A demonstração do resultado é uma parte contábil que apresenta ou mostra a administração econômica e financeira de uma empresa. Ela visa a fornecer de maneira esquematizada os resultados que são o lucro e o prejuízo obtidos pela empresa em determinado exercício social. Dessa forma, a demonstração dedutiva é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. Ela apresenta de forma vertical, partindo da receita, que subtrai as deduções, os custos e as despesas, resultando assim em lucro ou prejuízo. No próximo slide, nós temos a estrutura da demonstração do resultado. E aqui apuramos a empresa, se ela teve lucro ou prejuízo. Começamos lá em cima pela receita bruta. O que são as vendas brutas? As vendas brutas no valor de 5.000. Por que brutas?
porque ainda não houve nenhuma dedução, ou seja, nenhum desconto. Em seguida, temos as deduções e abatimentos. No caso, são os impostos destinados ao governo no valor de R$ 200. Se vocês observarem, o valor está entre parênteses. Toda vez que vier valores entre parênteses, quer dizer que o valor tem que ser diminuído. Dessa forma, pega-se a receita bruta e diminui os impostos. Então, 5.000 menos R$ 200 é igual a 4.800. Podemos perceber que já não é mais receita bruta e sim líquida, devido ao desconto do imposto. Em seguida, vamos para o custo de R$ 170. Toda mercadoria tem um custo. Por que custo e não despesa? Porque o custo é um gasto ligado à atividade da empresa. Um exemplo seria a compra de matéria-prima para a produção. Está ligada à atividade da empresa. Se comprássemos papel para o escritório, classificaríamos com despesa, porque não comprou para produzir nenhum produto, e sim para uso administrativo. Partimos para as despesas operacionais. E podemos citar, dentre outras despesas administrativas, no valor de R$ 90, como está no quadro. Depois vem o lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, no valor de R$ 4.540. Depois de descontado o imposto de renda, no valor de R$ 120, já percebemos o LLE, lucro líquido do exercício. Portanto, já sabemos que houve lucro no valor de R$ 4.420. Então, podemos notar que quando o ativo, que é a parte positiva de empresa, é maior que o passivo, as obrigações, temos uma situação positiva, ou seja, uma situação favorável. Logo em seguida, vamos analisar o próximo slide, onde vamos ver um outro exemplo para que vocês possam entender que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado possuem vínculos. Vocês, como podemos analisar o quadro, nós temos o balanço e nós temos a demonstração. Aqui e logo abaixo tem essa estrutura de resultado, demonstração do resultado. Se vocês observarem, temos um ativo circulante no balanço patrimonial, no quadro do balanço. E dentro desse ativo circulante, nós temos caixa, no valor de R$ 1.000. E em seguida, nós temos o ativo não circulante e nele temos o realizável a longo prazo no valor de R$ 4.500. Em seguida, temos um ativo imobilizado ou ativo fixo, que é o veículo, no valor de R$ 8.000. Assim, o total do ativo é R$ 13.500. Do outro lado, temos o passivo circulante com a conta fornecedores no valor de R$ 3.400. Passamos para o passivo não circulante, onde nós temos a conta financiamento a longo prazo no valor de R$ 8.000. E em seguida temos o patrimônio líquido, onde nele temos a conta capital no valor de R$ 1.900 e por fim o lucro líquido no valor de R$ 200. Portanto, o total do passivo é também R$ 13.500, como no ativo total. Agora vamos para a demonstração do resultado ou DR. Aqui nós temos as receitas. Receitas de vendas ou vendas no valor de R$ 600. Em seguida, nós temos o custo da mercadoria vendida no valor de R$ 150. Nesse caso, está entre parênteses, portanto, é negativo. Em seguida, a receita operacional líquida de R$ 450. Esse valor veio das receitas de vendas menos o custo que deu R$ 450. Depois temos os impostos no valor de R$ 250, que é descontado dos R$ 450.
e que sobram R$ 200. E esse valor de R$ 200 é o lucro líquido do exercício. Notem que esse valor de R$ 200, que está aqui no lucro líquido do exercício da DR, é o mesmo lucro líquido do balanço patrimonial. Então, o que acontece no balanço patrimonial? O que acontece com a DR? Qual é a conclusão? Concluímos que o balanço patrimonial é um importante relatório da contabilidade e é o principal demonstrativo contábil. Sua função é tornar clara a realidade financeira de uma empresa. Se caso o gestor não possuir o balanço, fica difícil conhecer o próprio negócio. O patrimônio, ele tem dois componentes patrimoniais, que são o ativo e o passivo. No ativo, as contas registradas no lado esquerdo do balanço patrimonial. No ativo, temos os bens e direitos da empresa. O ativo, ele pode ser circulante, quando a movimentação é imediata, é rápida, e quando é não circulante, é porque a movimentação é acima de 12 meses, é um processo mais demorado. Agora, quanto ao passivo, as contas são registradas do lado direito do balanço patrimonial. No passivo temos as obrigações, que são as contas a pagar. O passivo ele pode ser circulante, que é quando as contas a pagar vencem menos de um ano. O passivo também pode ser não circulante, que são aquelas contas que vencem com mais de um ano. As parcelas a pagar são superiores a um ano. Bem, quanto a essa estrutura do balanço, com o tempo vocês vão familiarizando. Ativo, passivo, débito, crédito, tudo isso aí é treinamento. Por isso a importância de vocês estarem participando do fórum, conversando com seus colegas, dividindo ideias, é para que vocês possam compreender melhor essa estrutura, possam entender melhor a contabilidade. A contabilidade, muitas vezes, você trabalha com ela brincando, porque a contabilidade é tão importante, não só para a empresa, mas também para nossas famílias, para nosso cotidiano, porque contabilidade é sinal de organização. Contabilidade, ela registra todos esses fatos, todos os acontecimentos. O que aconteceu com a sua empresa? O que está acontecendo? O que pode ser feito para melhorar? Quando falamos em fornecedores, quanto eu devo de fornecedor? Quanto eu já paguei aos meus fornecedores? Tudo isso aí é registrado na contabilidade. E a própria contabilidade, ao registrar esses fatos, a registrar esses acontecimentos, vai dar uma melhor ilustração para que o gestor possa compreender melhor como é que está a minha empresa. Eu não sei se minha empresa está dando lucro, está dando prejuízo. E esse lucro e prejuízo, como vocês observarem, eles estão na demonstração do resultado. Por isso que é importante essa demonstração. Por que demonstração do resultado? Eu preciso demonstrar o resultado que aconteceu naquela empresa. A empresa teve lucro, o resultado da empresa, o resultado a empresa teve um prejuízo. Então vai depender muito da gestão, vai depender muito dessa contabilidade. Então não podemos deixar ela de lado. Contabilidade é praticar, contabilidade é registrar em todos os acontecimentos, essas questões do dia a dia em que nós vivemos, através de um livro diário, como já foi citado na nossa primeira aula, um livro diário que diariamente você registra todos os acontecimentos. E por final, quando encerramos o exercício, encerramos o ano, aí nós vamos estar estruturando todo no livro Razão, que é um dos livros mais importantes, que é considerado pela contabilidade. Ele faz tudo de forma resumida, mas no sentido geral. Então, essa é a compreensão que vocês têm que ter, do sentido geral, para que serve essa movimentação de débito e crédito, para que serve toda essa questão da contabilidade, essa gestão, é para organizar a empresa. A empresa sem contabilidade, ela fica bagunçada. Como é que eu vou organizar essas contas? Então, essa é a compreensão que nós queremos que vocês tenham da contabilidade.